Já estamos entrando ao vivo aqui. Live mega especial com uma das grandes autoridades do mundo condominial, do direito condominial. Professor André Gentileza Luiz sua, Junqueira. Marcelo. Hã? Gentileza sua. Vamos dar alguns segundos aqui para o pessoal já começar a entrar. Você sabe que hoje nós vamos ter também uma inauguração agora, logo mais, com o advento desse problema todo que nós estamos enfrentando, né? Nós estamos inaugurando as franquias virtualmente. Então, logo mais às 20 horas, nós vamos inaugurar uma próxima unidade no Tatuapé, em São Paulo. Parabéns, legal, legal. Tudo virtual, tudo virtual. Aí, o pessoal já está entrando aqui. Fred Camargo, Evandro, olha lá, Evandro franqueado do Butantã em São Paulo. Eduardo do Araraquara, franqueado de Araraquara. Elton Cunha, sejam bem-vindos. Yara Branco, síndica lá da região de Americana. Marcelo Borges, também franqueado de São Paulo. Roberto Araújo. Você vê que os franqueados aqui vão bater o recorde de audiência, hein? Boa noite a todos. Que legal. Então, professor, vou fazer de novo a abertura aqui, hein? Então, lisonjeadíssimos, falo em nome de toda a rede da Eu Amo Condomínio, os nossos franqueados aí que já estão espalhados em 11 estados brasileiros e continuamos crescendo até na pandemia. A gente lamenta tudo isso que está acontecendo. A gente está no luto, né? Parece que são mais de 50 mil mortes, óbitos já, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que nós somos 270 milhões de brasileiros e que nós temos que fazer a nossa parte, né? E se a Eu Amo Condomínio está conseguindo vencer, nós temos que mostrar essa força para fazer com que o Brasil prevaleça e faça a economia girar, né? E aí, numa noite tão gostosa como essa, ter a oportunidade de tê-lo aqui conosco, falar de um tema que nós já conversávamos, né, já há algum tempo, né? As pessoas parece que não davam muita trela para as questões digitais, né? As pessoas também não falavam muito das famosas assembleias online, até porque nós não tínhamos tanto assistência, um resguardo, um respaldo jurídico, né? E agora com o advento. Então, professor André, você prefere que eu chame professor, de doutor? André. Fica à vontade, pode ser André, que não tem problema não, Marcelo. Que joia. Então, quero dizer publicamente aqui que já faço parte do seu fã-clube já há muito tempo. Tenho um puta de um lisonjeio de estar no grupo lá dos colunistas do Síndico Net, do seu lado, que aquele grupo é muito enriquecedor, é muito bacana, como a gente compartilha conhecimento ali, né? E aí ter essa amizade hoje, poder hoje estar aqui contigo. E aí a palavra é sua. Eu agradeço muito pelas gentis palavras, Marcelo. Esse é um tempo realmente muito estranho, né? Que ao mesmo tempo que a gente vê essa situação, né? Essa quantidade de pessoas que foram embora, mas ao mesmo tempo a gente tenta melhorar as coisas que sobram, né? Então, as inovações tecnológicas, né? O contato com os amigos, apesar de à distância, a gente tentar privilegiar isso, né? Ver as partes boas, tentar buscar as soluções, né? A Assembleia Virtual, né? O nosso tema hoje é exatamente isso. Te agradeço, para mim é uma honra estar aqui, Marcelo, ser um grande empresário, né? Nesse segmento condominial, né? A gente lá no grupo, né, de colunistas, a gente discute bastante vários assuntos, né? E nesse período de pandemia não está sendo diferente, de acordo com todas as demandas que têm surgido e a gente tem discutido lá. Isso é, sem dúvida, muito legal mesmo. E você acha assim, havia um despreparo mesmo total? O que você acha que contribuiu significativamente
além dessa questão da própria pandemia, né, você não achou que nós estávamos atrasados? O que eu quero dizer é o seguinte, a pandemia ela veio contribuir para um sistema que nós já poderíamos estar em operação há um bom tempo. Pode-se pensar assim, não? Sim, sim. Na verdade, a pandemia nos empurrou para algumas ferramentas que nós não as adotaríamos agora, certamente, né? E aí, nesse sentido, as pessoas terminam fazendo uso de alguns mecanismos contra necessidade, né? A gente pode ver as administradoras de imóveis todas pulando para a parte digital, se já não estavam ou se estavam, estão intensificando, porque não tem outra opção, né? Não consegue atender seu cliente pessoalmente, né? Então aí termina tendo que fazer isso. A prestação de contas tem que se virar para que sejam feitas de formas virtuais, né? As reuniões, né, de assembleia. Se eu preciso fazer uma assembleia, se você vai fazer de forma remota, por conta disso, né? Então, isso tem sido a força, né? Mas todos obrigados a tomar essas decisões, mas certamente não estão fazendo isso de forma espontânea, né? Eu vou dizer que uma pequena parte até podia já estar preparado, e aí foi um empurrãozinho que eles precisavam para fazer, por exemplo, assembleias eletrônicas, né? Mas a maioria não é. A maioria não é, não. A maioria continuaria da forma como estava antes, assimilando essas ferramentas tecnológicas na medida do tempo. E a pandemia, ela realmente trouxe muitos desafios, muitos desafios. E eu não sei se a palavra certa é paradoxal, porque as pessoas reclamavam muito de que era desgastante sair dos apartamentos e ir lá para o salão de festa, às vezes em dia de frio, em dia que a pessoa podia ficar dentro de casa e podia realizar a assembleia ali no conforto do lar. E a gente colocava aquilo à disposição, as pessoas reclamavam, mas continuavam lutando e resistindo à assembleia virtual, né? E, assim, essa introdução é importante a gente colocar, né? E, embora, até no decorrer aqui da nossa apresentação, né, a gente tem 1 hora para a gente bater esse papo, mas a gente percebe, assim, que nós vamos insistir ainda, a rede Eu Amo Condomínio, num modelo híbrido, porque a gente sente ainda que há necessidade de um acarinhamento, que a gente transforma as assembleias, a gente chama de showbleia, que a gente serve salgadinhas, a gente insiste que o síndico seja recebido com uma música clássica, que acalme, que a gente passa um vídeo igual o Cinemark, sabe esse tipo de coisa? Sim. Então, nós acreditamos ainda num sistema muito humanizado. Embora tecnológico, a gente buscou se acercar das duas pontas, né? Do lado da tecnologia, mas a gente acredita numa forma híbrida também, que possa prestigiar aquelas pessoas que gostam de se encontrar e de se confraternizar, por que não a Assembleia também ser um grande momento de confraternização entre os moradores do prédio. E nós, das administradoras de condomínio, temos esse compromisso de gerir com todo o profissionalismo, mas também, ao mesmo tempo, tratando como um pouco de entretenimento, né? Então, me diga assim, então, o que foi o grande valor da lei, o que está valendo, o que não está valendo, que daqui a pouco já vão começar a chover perguntas aqui, né? A Lei 14.010, no seu artigo 12 ou 13, se não me engano, ela fala sobre a possibilidade de se fazer uma assembleia pela via remota, via virtual, né? Essa lei ela teve origem no PL, né, no projeto de lei do Senado, 1179. E o que a gente vê é o seguinte, isso é uma grande inovação, em termos né? Na verdade, nós tínhamos já o projeto se não me engano, não me lembro se era da Câmara ou do Senado, falando sobre assembleias virtuais e coleta individualizada de voto. Mas o que tem, né, nessa lei? Ela ajuda muito? O que ela faz? Na verdade, ela não ajuda quase nada. Quase nada. Sendo bem sincero.
porque ela fala sobre a possibilidade do condomínio fazer uma assembleia virtual, mas ele não fala como. Ele não fala. Mas o brasileiro como um todo gosta muito da lei, né? Da menção legislativa, escrita. E aí, nesse sentido, o que a gente tem? Nesse momento, o que nós temos é que uma autorização legislativa para aqueles que achavam que precisava ter uma previsão legal para se fazer uma assembleia, agora nós temos uma autorização genérica, mas é uma autorização que não lhe dá segurança para fazer agora uma assembleia via WhatsApp. Por quê? Isso que você falou, Marcelo, é o ponto essencial. Eu preciso ter um mecanismo que permita que as pessoas interajam. Não basta só coletar o voto. Se fosse assim, nós poderíamos ter feito, ao longo de todos esses anos, uma assembleia por abaixo-assinado, como é permitido pelo Código Civil para sociedades empresárias limitadas. Se todos os sócios assinarem um documento, tem que ser unânime, serve como assembleia. Né? Então, não basta isso. Por que não basta você assinar um documento ou você simplesmente colocar numa urna o seu voto, ponto, acabou? Porque o Código Civil, no artigo 1335, inciso 3, ele fala que é seu direito participar e votar. A participação é metade do seu direito a assemblear. A possibilidade de você convencer os outros de que seus argumentos estão certos, utilizando, claro, os meios lícitos para isso, né? Não adianta apontar a arma para o outro, ameaçar o outro. Não. Mas esse é o direito de você apresentar suas razões e também de ser convencido. E é nisso aqui tem um desafio, porque a lei ela não fala como que você faz isso. Pô, se você for adotar uma assembleia virtual, fácil, de qualquer jeito, se você adotou um mecanismo que não permita a participação dos outros, você tem chance dessa sua assembleia ser invalidada. Né? E aí esse é um problema, Marcelo. Então, ao mesmo tempo que se cria uma lei e se fala, ó, agora você pode fazer assembleia virtual, poucos condomínios, é verdade, já tinham feito assembleias virtuais. André, já tinham feito. Deixa eu só te interromper, tá bom aqui, mas o pessoal está escrevendo nos comentários, a Luciana ela vai te tirar e voltar, porque está com uma interferência no seu microfone, no áudio. Ah, tudo bem. Ela vai tirar e te voltar novamente. Só um Pode instantinho. ser. Pessoal, só um instantinho, talvez essa retomada a gente consiga fazer com que volte o microfone novamente. Alô, alô? Testando. Tá craquelado. Tem um fone aí, algum daqueles de... que o pessoal está escrevendo aqui, que tá o quê? Craquelado. Porque o meu áudio está saindo normal, então deve ser alguma coisa daí. E é só quando ele fala. E é só quando você fala. É que está fazendo eco no seu. Se você deixar o som no mudo, você vai ver que não vai ter eco. O seu volume está alto. Vamos ver. Vou pôr você no mute. Olha, estou falando agora. Veja só como que some já o chiado. É porque o seu volume está alto e aí quando eu falo, reverbera no seu. Já tô craque com lives, tá vendo? Por isso que até já sei qual que é o problema. Tá? O que tem que ter cuidado é que, de repente, quando um fala, o outro deixa o seu próprio no mudo. Porque é capaz de, quando você falar, também dar o meu. Olha só como que fica. Vamos lá, então vamos tentar novamente. Baixei aqui. Vamos perder. Isso aqui é uma oportunidade rara, hein, de estar contigo. Diga. Já tô com fone aqui. Vamos ver. Tudo bem? Tá me ouvindo? Melhorou.
Perfeito. Continua ainda com chiado. Tá vendo que é o seu som? chiadinho? Ainda tá, tô ouvindo chiado. Tá ouvindo porque chiado? Tem alguma coisa? É. Ele falou que tá ouvindo um chiadinho. É porque é o seu som. Ó, eu baixei o máximo aqui. Vamos lá? Pode ir? Então vai, doutor. Engrena aí. Tá sem Bom, chiado. O Face tá sem chiado. Tá? Pro Facebook tá sem chiado. O pessoal tá recebendo bem agora. tá. Eu consigo ouvir o chiado reverberando do seu. Olha, é o seguinte. Então, hoje, você fazer a assembleia com autorização legislativa é plenamente válido, como era para você fazer antes. Mas se você não toma cuidado em como que você faz essa assembleia, você ainda pode ter os mesmos problemas de invalidação. Tá? O que eu tenho visto é que a grande maioria dos condomínios não está com muita vontade de fazer assembleia virtual. Vejo até os condomínios arriscando a fazer assembleia, tentando arriscar, né? Agora, a fazer assembleias presenciais, por incrível que pareça. Presenciais do que fazer uma assembleia remota. O que ainda é pior, né? Porque aí não fica risco para a saúde. Você pode inibir a participação de alguém por conta da saúde. Deixa eu ser no mudo, Marcelo. Deixa eu ser um pouquinho no mudo, que aí estou anunciado. Não, ó, deixa eu te falar. A Luciana tá com fone, ela tá ouvindo. O pessoal que tá ouvindo no Facebook agora, com esse seu microfone, tá ótimo. Tá picotando aqui pra gente. Se a gente conseguir lidar com isso, a gente consegue ir pra frente. Ah, então tá bom. E aí é o seguinte, essa iniciativa de você fazer uma assembleia, você tem que ponderar muito bem. Nesse momento, qualquer assembleia presencial é muito arriscada. É muito arriscada. Presencial, que eu digo, física. E aí eu vejo, alguns clientes meus estavam já marcando para início agora de julho. Uma assembleia presencial, física. Né? E isso é um absurdo, porque as pessoas não vão nessas assembleias com medo. Né? As assembleias presenciais, físicas, elas sempre foram permitidas. Tá? Mesmo durante a pandemia, eu poderia fazê-lo. Mas todos recomendamos, a todos nós, né? Você, todos, a gente sempre recomendou, não faça essas assembleias de forma física, porque pode gerar uma aglomeração. Né? E aglomeração, risco. É o que tem acontecido. Isso ainda se mantém. Porque com essa retomada que nós estamos vendo, é uma retomada muito perigosa, porque o risco continua ainda o mesmo de 2 meses atrás, até pior. E esses números que você mencionou logo no início da live deixa claro qual que é a seriedade, né? A gente está falando de uma quantidade de pessoas que morreu na Guerra do Vietnã, né? E por mais que você fale que no Brasil muita gente morre, isso é na verdade uma banalização das pessoas que morrem aqui no Brasil. Isso não nos ajuda, não nos ajuda. A gente está falando de mais 50 mil mortos, além da violência do nosso sistema de saúde precário. O SUS nunca foi bom, não vai ser bom agora, e nós temos esse risco. Se você faz uma assembleia física nesse momento, é pedir que, olha, as pessoas que vão ter medo, que não desça. Só vão os corajosos, né? E isso é injusto. E fazer uma assembleia remota, ela é realmente a alternativa. Mas eu concordo com esses meus clientes que têm adotado a linha de que querem atrasar o máximo possível essas assembleias, né? E aí o artigo, se não me engano, o artigo 13, se não me engano, posso estar errando o número do artigo da Lei 14.010, que prorroga o mandato do síndico até de 30 de outubro, é o artigo mais útil dessa lei, porque ele tira a pressão do síndico de ter que convocar uma assembleia só para renovar o mandato dele
e ele possa interagir com o banco, né? Porque alguns poucos bancos estavam criando problemas, né? Isso pelo menos Nossa, sai essa então, pressão. vamos explicar para o pessoal. Então, assim, o síndico que o mandato venceu lá em março, e ele não quer fazer nada. Ele está garantido através da lei até quando? É isso? Até 30 de outubro. E isso está já garantido. Se vai durar mais essa situação de emergência, e acho que até vai durar, aí é outra coisa, mas até 30 de outubro isso está garantido, né? E aí o que ele pode fazer? Em vez dele ele convocar uma assembleia, porque praticamente qualquer outro assunto, ele é postergável. Eu posso atrasar um pouquinho. O que ele pode fazer? Até 30 de outubro, ele já conversa com o seu jurídico, com o seu TI, com a sua administradora, como que ele pode viabilizar uma assembleia depois desse período. Por quê? Caso não haja, que realmente depois de 30 de outubro, se nós não tivermos uma outra lei para prorrogar o mandato, posso voltar à situação anterior, em que os terceiros interpretando que o mandato expira, né? O que está errado. A gente sempre defendeu que isso não existe. O mandato não expira, ele continua até a próxima Assembleia. Mas se isso acontecer, eu posso precisar, e se não tiver uma renovação dessa lei, eu posso ter que convocar uma Assembleia. Mas aí se usa agora, esses meses que nós temos 4 meses até essa data. Esses 4 meses se estuda dentro qual uma forma de se fazer assembleias remotas, e a forma tem que ser híbrida, como você falou, tem que ser híbrida, e híbrida no sentido de que aqueles que aderirem ao meio virtual participam e votam para o meio virtual. Agora, aqueles que não aderem a esse caminho, eu tenho que criar um outro caminho para que eles tenham acesso ao que foi discutido e possam votar. E aí, nisso, você só consegue fazer com uma mudança do seu regimento interno, como acontece nas casas legislativas, Marcelo, no Congresso, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, que são sessões múltiplas para você conseguir coletar esses dados. Quem quiser se manifestar, se manifesta, se grava ali as argumentações, se transcreve todas as argumentações em relação àquilo, se coleta também os outros, seja por escrito, de forma que todo mundo tenha a possibilidade de participar. Quem não quiser, fica à vontade, mas todos têm a possibilidade. E depois votem. E se isso for necessário fazer múltiplas sessões, que seja. É algo que os condomínios não estão acostumados. Eles estão acostumados a fazer tudo de uma vez, por mais que a reunião seja improdutiva, é uma vez. Se conseguiu votar ou não conseguiu, aí a gente faz uma outra assembleia. Mas não é bem assim. A gente tem que usar muito os modelos legislativos, tentar transferir isso, mas de uma forma jurídica. Então, tomando cuidado em relação a isso. Passou aqui uma pergunta, né, Marcelo? Passou, mas deixa eu até avisar o pessoal. Hoje quem está moderando tudo aqui, eu tô pelo celular e a Luciana que está com esse programa inclusive ela me trouxe aqui um fone, acho que melhorou bastante também, hein? André, eu já era seu fã, eu tô redobrado seu fã, cara. Acho que você tem tanto conhecimento, você está com tanta tranquilidade o tema, e tem umas perguntas aqui. O Ariston, ele é franqueado da rede Eu Amo Condomínio do Maranhão. A pergunta dele é assim, o que ele precisa fazer junto aos bancos, no caso o síndico, né? Qual que é a atitude tomada? Existe algum procedimento? Olha, sim, aquele síndico que teve seu mandato vencido a partir de março, ele está protegido pela lei. Ou seja, o banco ele tem que aceitar aquela ata de eleição anterior da Assembleia Geral Ordinária que vocês fizeram, já tem tempo, porque você está coberto pela lei. Então, o banco não pode se recusar sob pena de praticar ato ilícito. Agora, se você não teve seu mandato vencido depois de março, se foi antes, esse é um problema. Essa é uma falha da lei. Por quê? Nossa, caramba!
E isso, veja que assim, a gente pode entender o doutor Otávio, né, grande especialista da USP, né, membro do Conselho Nacional do Ministério Público, quando ele idealizou o projeto de lei 1179, o anteprojeto de lei, né, baseado na lei Fayot, da França, ele fez tudo rápido. Ele fez tudo rápido porque era um regime jurídico emergencial de relações privadas. O problema é que demorou 2 meses para se aprovar isso no Congresso. Demorou muito tempo, né? Então, isso era para ser ali rápido, né? Então, não deu muito tempo para se refletir. Eu diria que os artigos que são referentes ao condomínios, até o mais útil de todos, a Presidência da República vetou. Esses outros não foram muito refletidos. Então, os condomínios que tiveram o mandato vencido antes, né, os síndicos, né, estão fora dessa lei? Olha, estão, mas se pode defender também de que, e aí eu recomendo que vocês vejam os pareceres jurídicos já emitidos pela BAD aqui no Rio de Janeiro, pela ABIC, se não me engano, também, de São Paulo, pela Coordenadoria de Direito Condominial da OAB de São Paulo e vários outros, fixando a interpretação de que mandato não se expira. E aí, nisso, vocês poderiam buscar uma ação judicial para obter uma liminar para obrigar o banco a atender. Tá? Claro que isso é um trabalhão para se fazer no momento de pandemia, né? Mas ainda é melhor do que ter seus ativos congelados pelo banco, porque o banco não deixa você mexer no banco, na sua conta, o que é um absurdo, é um disparate. Eu tenho uma pergunta aqui. Vou falar de novo, viu, pessoal? Eu não estou conseguindo ver as perguntas aqui. A Luciana vai moderando e ela vai colocando para a gente. Às vezes tem muitos amigos nossos, né, André? Autoridades aí que estão prestigiando a gente. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui conosco na sala. Mas eu tenho professor Nazaré, Sérgio Craveiro, grandes amigos aqui. Tá vendo? Aí, então você tem acesso aqui. Eu estou no celular fininho aqui, não estou vendo nada. Então, faça Cicerone aí a nossa sala, André. Viu? Não, ele está registrando as pessoas ilustres que estão entrando, Luciana. Sim, então, Hermínia aqui da CONAC, aqui do Rio, Ana Carolina Chazan da Stasa aqui do Rio, muitos administradores aqui. Agradeço a presença de todos. Agradeço, olha que amigos. Legal. André, meu irmão, Rafael Junqueira, não posso deixar de falar. Lá, então, Cicerone aí, essa live é nossa, tá? Nós estamos juntos nessa aqui, então me ajuda a conduzir a coisa. E quando você vê que tem na sua tela, você dá um alô aí pro pessoal. Vamos fazer um bate-papo, que o pessoal gosta de bate-papo, né? Eu sei que o tempo é curto e ter uma autoridade assim não é toda hora que a gente tem, né? Para recorrer e poder compartilhar esse conhecimento para todo mundo. Mas é uma pergunta que eu quero fazer de um cliente nosso aqui. O condomínio, ele venceu o mandato em março, né? Tinha até março, e o condômino, ele não deixa o síndico em paz, ele quer de qualquer jeito fazer assembleia para a eleição de novo síndico. Eu acho que ele quer concorrer com o síndico, né? Ele quer concorrer de síndico, e agora começa uma época também complicada, porque com toda essa questão também de desemprego, de situações, né? As pessoas vão, eu vou ajudar no meu condomínio aqui, né? E aí aumenta a concorrência até o cargo de síndico, né? Mas a pergunta que eu queria fazer é assim, esse síndico, ele não necessariamente, não existe nada que obrigue, então, com essa nova legislação, ele fazer a ordinária que venceu no primeiro trimestre antes de outubro. Esse cara pode espernear o morador ou ele tem um jeito? Não, obrigar o síndico a fazer a assembleia virtual. Eu sei, a gente fala com facilidade porque a gente usa a assembleia já virtual há alguns anos, né? Agora, mas qual o seu conselho pessoal, então? Nesse caso, o condomínio não tem direito de exigir, e como é que o professor André vê essa posição? Que você já comentou, mas assim, é mais aconselhável postergar, fazer o planejamento, do que fazer algo que possa sair o tiro pela culatra, como diz, né? Isso. O meu conselho é o seguinte, por mais que realmente eu pessoalmente esteja bem à vontade com uma assembleia virtual, a maioria dos condomínios não está. Mesmo que seja uma alternativa melhor do que fazer uma assembleia física, ele não está seguro.
por vários motivos. Até ele ter essa segurança, a gente tem que dar tempo, a gente tem que ter paciência com isso. Na minha opinião, o condômino que exige uma assembleia nesse período, ele está abusando do seu direito. Está abusando. Nossa, olha Por que quê? interessante. Abuso de direito, artigo 187. Eu vou obrigar o condomínio a fazer uma assembleia? Primeira análise que a gente tem que fazer é por que você quer ter uma assembleia? Porque tem que fazer uma obra necessária, urgente. Isso o síndico pode fazer sem assembleia. E depois presta conta. A gente tem que fazer ver um orçamento novo, previsão orçamentária. Peraí, isso não pode aguardar? Não pode? O síndico está se apropriando indevidamente de valores do condomínio. Então, mova a sua ação. Tem várias outras alternativas do que fazer uma assembleia, física, arriscando a saúde dos outros, ou 2, remota, onde eles não se sintam confortáveis com as assembleias. E quem tem que estar confortável, amigo, aí não é o juiz, não sou eu, não é nem o Marcelo, é a própria coletividade. E a coletividade começa pelo síndico. O síndico não está seguro de fazer, então não faça. Tá? Claro que cada caso é um caso, eu preciso de assembleia e tudo mais. Eu ainda acho que realmente, faça uma assembleia virtual, faça uma assembleia remota. Não precisa guardar muitas coisas. Mas eu não sou o condomínio. Eu não sou o condomínio. A gente tem que respeitar aquela coletividade e principalmente o síndico, que responde pelo que ele fizer ou deixar de fazer. Se ele convoca uma assembleia, e aí depois, assembleia virtual, aí vão ter condôminos dizendo que ele fez uma assembleia só para os amiguinhos dele votar, porque boa parte não adere ao meio virtual. Olha o problema que você está causando para o condomínio. Exato. Ou você faz uma assembleia física, e as pessoas não vão e te acusam de que, olha, você fez isso para você poder votar com a sua patotinha também, porque eu tenho medo de ir para uma assembleia física. Então, não é assim, né? Nós que somos mais adeptos da tecnologia, a gente tem uma tendência de dizer, olha, você tem que fazer, pronto, acabou. Não é atropelando, não é desse jeito. Tem uma pergunta interessante aqui, mas olha, pessoal, o que a gente está querendo que a gente promover, a gente está com os maiores especialistas no direito condominial do país, que eu tenho a honra de dizer, meu amigo, está aqui hoje fazendo esse esclarecimento, isso aqui vai ficar gravado. O que a gente está querendo fazer um alerta, e olha, tanto eu como o professor André, André, nós somos apologistas da tecnologia. A rede Eu Amo Condomínio é uma rede que tem esse serviço de assembleia online já há um bom tempo, tá certo? Hoje a gente tem que estar tomando cuidado de oportunidades e oportunismos. Então, assim, querer usar os mecanismos, empresas também, começou agora o comércio também de empresas que fazem assembleia online. Porque eu faço um aplicativo, e começou cursos, embora existem cursos sérios e cursos também, existem empresas sérias dos dois lados, veja, não estou rotulando. Nós somos amanhã não, daqui às 8 horas nós vamos lançar. A Eu Amo Condomínio está apoiando um pessoal do Sul, do Cindy Hub, não sei se você conhece, André, o Cindy Hub do Sul. Eles estão fazendo uns treinamentos para quem quer conhecer a Assembleia Virtual, né? Então, entidade séria do Sul, fortíssima lá. Nós vamos anunciar isso já. Estou fazendo como é que chama o que você anuncia antes aí? Spoiler? Né? Spoiler, mas, isso mesmo. Isso aqui vai ser agora para as 20 horas, pessoal, na próxima live. Mas o que não pode deixar acontecer é isso virar uma pandemia de que, assim, não, agora todo mundo tem que fazer uma assembleia virtual, né? Então, são casos e casos, e a gente tem que fazer isso de forma planejada. Francisco Nazaré perguntou aí, estou com um caso de um quarto dos moradores convocou a assembleia presencial e o síndico nos contratou para anular a convocação no judiciário. Olha, Francisco, que colocação boa para a gente discutir aqui. E aí, bem André? Polêmico, né? O que eu diria que o condomínio, claro, pode tomar medidas para que eles deixem de convocar, né, a assembleia, mas o que eu diria é que o síndico, tendo o poder de restringir áreas comuns, e isso independente de ter ou não previsão de lei federal para isso, né,
Alguns estados até têm uma previsão específica, como a Lei 8836, que inclusive o próprio Francisco Nazaré teve iniciativa de impulsionar, né? Ele não é deputado, não é, mas ele delegado da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Niterói, empurrou isso, né? Essa sugestão, e foi aprovada um anteprojeto de lei, virou projeto de lei, que virou lei, e com a redação do Sérgio Itagiba, nosso colega de comissão. Mas eu sustento que não preciso de ação para isso. Eu posso simplesmente dizer, eu, síndico, representando o condomínio, com base no artigo 1348, não autorizo a realização dessa assembleia em áreas comuns. Entendo que a realização dessa assembleia, nesse momento, de forma física, é uma forma de inibir a participação dos condôminos. Então, está em abuso de direito, eu advertiria cada um desses signatários é responsável pelo que eles estão fazendo, e qualquer deliberação não será cumprida pelo condomínio. Caso eles insistam, aplica multa para cada um desses infelizes. Tá? É claro que não estou vendo a pauta, porque, de repente, embora seja plenamente legítimo o interesse do condômino querer pautar um assunto, isso é natural, mas fazer dessa forma, está fazendo, claro, estou fazendo um pré-julgamento, sem analisar o caso concreto, mas está fazendo de forma negligente. Negligente, imprudente. Esse que é o mais adequado, porque eu estou exercendo o meu direito de convocar via um quarto, ao arrepio dos outros 75% que podem não querer ir e não vão, exatamente para poder prejudicar. Olha, 10 itens nessa Assembleia, com todo respeito, eu não avaliando o seu caso, tá, Nazaré? Não vi. Mas 10 itens me parece que é aquela oposição querendo discutir com o síndico nesse momento, né? Que, claro, eles têm todo o direito de continuar criticando, mas me parece um exagero. 10 itens é aquela pauta em que eu quero crucificar o síndico. De repente, o síndico merece essa crucificação, mas o que não merece é a coletividade ser exposta a um ambiente inseguro, nocivo para a saúde delas. E aí, por conta disso, ela fica inibida de participar. Então, isso não pode acontecer mesmo. Grande Ordirley, né? Nosso amigo aí, mais um fã de tecnologia, Marcelo. Esse é o cara, ó. Esse é o cara. Né? Essa gente boníssima, né? Também criando ferramentas para isso. Agradeço aí pela presença, Ordirley. E ele está fazendo uma grande contribuição também, né, para o nosso setor, nesse sentido que nós estamos falando aqui. Isso tem mesmo, a ferramenta e tudo mais. Ele já... Perdão. Apareceu na tela o presidente da Brasconde, o Reginaldo, também, daqui de São Paulo. Está prestigiando. Obrigado por estar aí. Então, olha, tá aí, gente, quanta coisa legal, que, assim, tá regulamentada, o síndico pode fazer até outubro. Olha o que o doutor falou, gente. A questão aí tem tempo para fazer. Eu acho que o princípio de uma boa gestão de qualquer coisa, de fazer assembleia online, presencial, correndo ou não correndo, convocada por morador ou não, condomínio tem que ter planejamento, gente. Isso aí são vidas. Nós estamos falando de segurança. Nós estamos em pauta com um vírus que já matou 50 mil pessoas, entendeu? Então, é um momento delicado que todos nós estamos passando. Então, às vezes, as pessoas colocam alguns interesses pessoais acima do interesse coletivo. Nós temos que entender que o bonito da vida em condomínio é o exercício da democracia. Então, tem que fazer uma análise se há realmente essa necessidade de sair fazendo assembleia online de qualquer maneira, né? E até há pouco tempo a gente estava com os cartórios fechados. Esse o caminho, André? É isso mesmo. Pode ir com calma, com calma. É porque realmente tem alguns condomínios que é difícil de você conter, né? Essa vontade dele discutir nesse momento, e aí complica. A principal lei, já emendando logo, já respondendo a Carla Martins, a lei de respaldo o atraso da AGO, eu vou dizer que são duas. Primeiro, que é a 14.010, que a gente mencionou, porque se ela prorroga o prazo, o mandato, prorroga o mandato do síndico, pelo menos até 30 de outubro, a lei já me dá um respaldo para atrasar a AGO.
E aí vocês vão dizer, mas eu vou atrasar também a prestação de contas, a previsão orçamentária. Isso pode ser atrasado? Sim, sim. Tudo isso pode ser postergado. A gente já postergava isso antes. Isso já acontecia até antes, agora nesse momento de pandemia, mais ainda está justificado. E aí nisso, e tem um outro ponto que eu também acho que justifica o atraso dessa Assembleia. Simplesmente Covid-19. A gente está num momento ainda arriscado. Então, qualquer medida que você faça de atraso, você está respaldado por conta disso. Se você, mas eu preciso disso porque é urgente. Repito, se é urgente e necessário, o síndico pode fazer sem Assembleia. Aí o Alisson mas eu perguntou que tem perdão, um pastor artigo... Rafael. Não, ele perguntou, tem um artigo que tem alguma obrigação de prestar contas durante a pandemia lá, o artigo 5º, 6º, 7º, que eu não estou conseguindo ver aqui. 8º, Parece que tratou da obrigatoriedade da prestação de contas, mesmo na pandemia. Tem alguma coisa relacionada a isso, André? Ele está mencionando, eu acho que na redação original devia ser artigo 8º, agora deve ser 12 ou 13, se não me engano. O código, a lei 14.010, ela fala que, sob pena de destituição, o síndico deve prestar contas regularmente. A lei 14.010 fala disso, prestar contas regularmente. Ela chove no molhado, porque o artigo 1348 diz que ele tem que prestar contas anualmente ou quando a Assembleia o exigir. Isso dá espaço, principalmente para os condôminos que querem discutir com o seu síndico, para dizer o seguinte, olha, agora está falando a lei que você tem que prestar contas mais regularmente. Aí já fazer uma interpretação dizendo o seguinte, agora você tem que prestar contas todo mês, toda semana. Né? Esse é um artigo, como eu já publiquei antes, né, no trabalho, há quase 2 meses, é um artigo nocivo, porque ele dá a entender de que, em pandemia, o síndico tem que prestar mais contas do que o normal. Né? Não é bem assim. É lógico que o síndico está enfrentando um desafio, porque se ele não alimentar os condôminos de informações nesse período que não consegue fazer assembleia, gera aquele incômodo para o condômino. Aquele desconforto de que o síndico está fugindo das suas obrigações, está aproveitando a pandemia para não convocar o major, para esconder os problemas que ele está gerando. Né? Isso pode surgir, mas isso pode ser resolvido com uma boa comunicação. Eu tenho uma aqui. Eu ia fazer pergunta, a Luciana fez a pergunta. André, foi mais rápida. Vocês estão no portal da Eu Amo Condomínio. Quem está assistindo aqui, pessoal, não é a questão do síndico prestar conta, é trocar a administradora que não é digital, que não presta contas diariamente. Porque o sistema da Eu Amo Condomínio, que a gente usa, doutor, todos os dias, é o que a Luciana colocou aí, né? Todos os dias a prestação de contas ela é feita no aplicativo, no morador. Tudo que é pago num dia, no dia seguinte, a nota fiscal, o comprovante bancário. Então, tá uma dica aí, pessoal. Eu amo condomínio. Ei, doutor, eu vou ter que aproveitar essa deixa. A Luciana também foi mais rápida que eu. Talvez esses mecanismos antigos das administradoras de condomínio, e não faço porque a gente tem essa ferramenta, mas eu faço para meus colegas de setor, para que a gente acelere esse processo, porque isso também vai dar mais tranquilidade para ele, morador, que está acompanhando diariamente as contas, e, consequentemente, o síndico vai ficar confortável. Isso vai deixar de ser um problema. Né? Tá tão comoditado já a coisa, né? Então, tá uma dica nossa aqui da Amo Condomínio. Põe prestação de contas diária e online. Eu posso falar sobre isso também, Marcelo, de prestação de contas online. É o seguinte, você está meio certo. Por quê? As administradoras que não têm essa veia digital terminam não passando as informações de forma adequada, não deixando a informação acessível para os seus condomínios. Isso gera atrito maior dentro do condomínio. Né? Híbrido, esse é um ponto. Caminho híbrido seria o ideal, né? Fazer os informativos nos murais, em papel, e manter uma Não. Eu diria que pode ser tudo digital nessa parte, porque a gente tem que diferenciar. Tem 2 pontos para diferenciar. Um é que, quando você manda o balancete, isso não é prestação de contas. Isso não é. Tá?
Não que isso seja não é uma enrolação, não é enrolação. Mas o que você manda de balancete é um resumo, é um relatório sintético da gestão. Aquele que vai Ajuda. no boleto do papel, né? Aquilo Isso, lá. vai no boleto. E aí eu posso mandar tranquilamente digital. Ah, mas eu não tenho acesso a e-mail. Ah, então lamento. Me pede que eu te mando para o seu e-mail. Me passa o seu e-mail que eu te mando. Né? Porque isso não se confunde com a prestação de contas. O que é prestação de contas? Prestação de contas é a mesma coisa quando tem a aprovação das contas do presidente da República pelo Congresso Nacional. Tem diálogo, tem discussão, tem questionamento, tem julgamento. Isso é prestação de contas, isso é Assembleia. Isso tem que ser na Assembleia. Então eu entendo a parte dos condôminos querendo levar isso para a Assembleia, porque eu quero o meu direito de criticar perante meus pares o síndico e responsabilizá-lo. Ok. Mas isso não retira também o dever da administradora de dar, assim, se isso está no contrato delas. É óbvio, não tem, eu acho que uma administradora que não tenha isso no contrato. Ela presta serviço de assessoria. Ela ajuda na prestação de contas. Ela ajuda a formar os elementos, a lhe ajudar a dar acesso. E aí, como um todo, o que o síndico condomínio tem que prestar atenção? Eu consigo viabilizar o acesso digital de toda a minha documentação para os meus condôminos? E isso que é importante. Eu acabei de contratar agora um serviço. O condômino quer ter acesso ao contrato. Fica difícil o síndico ter que responder a cada condômino. Mas se o condômino tem um login e senha e vê logo no site, olha, maravilha. E isso a gente já fala já há anos, né, Marcelo? Você já fala há anos, eu já falo há anos. Aqueles que já fizeram, na pandemia, não estão sofrendo tanto. Estão sofrendo, claro, por vários motivos, mas não estão sofrendo tanto por causa disso. Isso aqui tem que ser aprimorado. E o que a gente tem visto, e aí vejo vários síndicos clientes com dificuldade porque a administradora não se adaptou. Ela ainda está no 1.0. Está no 1.0 e já devia estar mais à frente. É uma boa administradora, tem bons gestores, tudo bem, mas deixou a desejar nesse ponto. E você sabe que aí que a gente vai... aí fica com mais dificuldade. E nessa parte, realmente... Olha lá, Diga, Marcelo. O Rodrigo fez um comentário lá. Obrigado, Rodrigo Marinho. Também franqueado aqui da região do Vale do Paraíba. Somos os franqueados em peso aqui, viu? Se atualizando e tudo mais. Mas eu acho que é aí que chega o equilíbrio, né? Isso. Porque assim, quando a gente pensou em disponibilizar tecnologia pesada, assim, o cara não vê a nota fiscal, ele vê a descrição da nota, ele vê o comprovante bancário, tudo. No dia seguinte, sobra mais tempo para a questão da humanização, que é o relacionamento, que é isso que a gente fala. Isso. A tecnologia, ela não afasta as pessoas, ao contrário, ela dá mais tempo para que o síndico tenha mais habilidade de lidar com os moradores. E tem outra pergunta aqui do Fernando Vaz, que esse aí eu sei que é síndico dos melhores, porque ele é síndico do meu prédio. Estou feliz de ele estar aqui, ó. Que é uma pergunta? Perfeito que ele escreveu aqui, ó. Esse balancete e fluxo de caixa, com os respectivos saldos, débitos e créditos. Não é transparência uma forma de deixar tudo esclarecido para os moradores? Primeiro, sim, mesmo que aí não estejam contendo todas as informações, porque os atos de gestão que o síndico presta contas não é só o financeiro, são vários, e de todos os meses, né? Então é tudo que ele faz ou deixa de fazer. Mas sim, ajuda a transparência, isso ajuda, alimenta os condôminos quanto a algumas informações, e mais ainda, independente do tempo de pandemia, como que eu vou pedir para o condômino aprovar as minhas contas se ele nunca teve acesso razoável às documentações, a esses detalhes? Nunca houve essa transferência. Não quer dizer que eu tenho que entregar na boquinha do condômino toda a documentação. Não. Eu até mando para ele esse resumo, esse balancete sintético. Isso eu até mando. O restante é ele que tem que ir buscar. Mas como que eu vou fomentar que ele busque? Como que eu vou contribuir com a transparência, a governança corporativa, né? Pegando das sociedades anônimas, sociedades empresárias, se ele não tem acesso? Aí eu vou pedir para esse condômino votar na Assembleia às cegas, na prestação de contas?
Ele não teve. Aí gera aquele problema, eu nunca vi nenhuma documentação. Tá bom, mas você pediu? Ah, eu pedi. Aí, para você também, síndico, isso é um mau trabalho. Você vai entregar toda a documentação para o condômino. É muito mais fácil com É, arquivo digital. exato. A gente tem um botãozinho que chama Biblioteca de Documentos. Aí ele vai ver desde do contrato com o advogado, com o engenheiro, com o cara que fez a dedetização, da empresa de portaria, e você acelera esse processo, porque daí até as discussões na Assembleia, seja ela virtual ou presencial, já foi munido esclarecido. Muitas vezes falta assunto, porque já foi dirimido ali, né? Inclusive, Exato. às vezes a gente é surpreendido na presencial que o condômino abre ele abre o aplicativo ali, vai abrindo a pasta e vai falando, olha, dá nota fiscal aqui no item número tal. Eu acho que é uma questão que também a pandemia, vamos dizer assim, contribuiu, né, para essa aceleração da digitalização, né, doutor? É isso mesmo. E esse que eu acho que é a minha recomendação, como eu falei, por mim já tinha que ter assembleia virtual ontem, né, anteontem. Mas eu não mando no condomínio. Não tem que andar tudo no ritmo que a gente quer, né? Tem que ser o ritmo da coletividade. E o ritmo da coletividade, eu recomendaria que vocês focassem, nesse período, a você regulamentar internamente a sua assembleia virtual. Internamente. Por quê? Pensem como uma ferramenta de gestão. Fazer uma assembleia virtual é muito mais prático, mais fácil e mais eficiente do que uma física. Tá? Aqueles que têm medo de que, e eu sempre falo isso, porque eu vejo muitos advogados e administradores com medo, claramente medo, de perderem mercado. Eles acham que o cliente vai resolver tudo fácil. Não. Vejo também clientes fazendo tudo de forma sodada, né? E vão fazer mal. Tá? Mas não. Uma assembleia virtual, ela continua ainda com as mesmas preocupações de disciplina durante a reunião e principalmente quanto ao assunto jurídico. Eu preciso ainda da assessoria da administradora para trazer uma luz ali para votação. Continua tudo igual, o trabalho intelectual. Então continua igual. Agora, que é muito mais prático, e muito mais participativo. Antes, eu via, Marcelo, que os administradores reclamavam que as pessoas não iam na Assembleia. Faça uma Assembleia virtual para ver quanta gente vai. Façam. Né? Todas as que eu fiz, todas elas tiveram uma a presença histórica da maioria. Olha que legal. Assim, não que tivesse unanimidade, porque alguns condomínios, independente de ser virtual ou não, unanimidade é muito difícil. Mas pode acontecer em condomínios pequenos. Sim, Mas exato. você comenta. E aí a reflexão que eu passo para todos é o seguinte: quantos anos que a gente fica com essa teimosia de não fazer assembleia virtual? E há quantos anos que nós estamos inibindo condôminos que poderiam participar, mas não participam por ser presencial? Quantas pessoas têm medo de ir para uma assembleia porque é barraco, porque é discussão, mas se sentem mais à vontade de estar ali? Então, se você monta dentro do seu condomínio um regimento, o seu jurídico, o seu administrador, viabilizando sessões múltiplas em que eu permita, aqueles que são os fãs de tecnologia, o André Junqueira, o Marcelo Duarte, esses vão estar na sessão virtual, não tenha dúvida. Eles não vão parar para escrever, para fazer voto por escrito, não vão, porque eles vão na sessão virtual. Fique tranquilo com esses. Mas é aqueles outros que não têm acesso. Eu crio um caminho para que eles possam acessar o que o André Luiz Junqueira falou na sessão virtual, eles formem a opinião deles, eles se manifestem, todo mundo vai ter acesso também ao que eles se manifestaram para depois votar. Então aí se acostume com assembleias com 3, 4 sessões, que estando tudo bem delineado, bem desenhado, eu sempre dou um exemplo, Marcelo, sei que já estou falando demais, mas eu dou sempre um exemplo do seguinte, você tem que fazer uma previsão adequada no seu regimento, para situações que são atípicas. Atípicas no sentido de que vocês nunca enfrentaram isso porque não era uma assembleia virtual. Mas se cai um condômino no meio da sessão virtual, ele perde voto? Essas são situações que você tem que prever no seu regimento. Né? Uma redação que eu costumo recomendar é o seguinte: se alguém cair, você também não pode ficar esperando a pessoa votar.
Por quê? Você vai ficar esperando, vai ficar à disposição dela? Também não dá. Mas, ao mesmo tempo, por isso que é importante ter múltiplas sessões. Se eu não fecho a votação naquele momento, ainda permito que ele se manifeste por escrito. E aí, se vocês pegarem normas, tem tanta coisa para falar. Se vocês pegarem, por exemplo, o Código Civil Português permite a participação dos condôminos após a Assembleia, em quóruns especiais. Pegar situações análogas como essa, colocar no seu regimento, para demonstrar que, olha, aqueles que não só participaram naquela sessão têm ainda a oportunidade de participar em até determinado tempo. Porque aí essa pessoa que caiu lá na hora pode se manifestar. E aí o que você faz com isso? Além de, claro, você viabilizar de forma democrática, mais democrática possível, que todos participem, você inviabiliza uma ação de impugnação daquela pessoa. Porque aquela pessoa pode dizer, olha, chegaram na votação e me jogaram da internet. Eu caí da internet. Não, mas eu viabilizei sua participação. E só fechamos a votação depois que você teve acesso à nossa transcrição, à nossa gravação e votou. Se você não votou, aí também quem cala consente. Essas regras não estão previstas no Código Civil, porque no Código Civil não tem nem previsão de eleição de presidente e secretário. Se você esperar que a lei te dê algum norte para algumas coisas, não. Mas você pode adotar isso dentro do seu condomínio. Falei demais, né, Marcelo? Não, tá lindo. Nem deu uma hora ainda. O Ailton, ele é aqui do Vale do Paraíba, então é um consultor, especialista na área condominial. Eu não entendi a pergunta só. Eu acho que foi mais foi um comentário, uma reflexão, que ele falou que tem percebido que muitas vozes contrárias estão se posicionando com a motivação equivocada de defender mercado, né? E não por uma real inaplicabilidade do novo. É aquilo que eu falei do receio. Noto, perfeito. Muitos advogados, Gratidão, Ailton. Esse medo. Né? E é uma reflexão que a gente tem que fazer. A que ponto todos nós temos que fazer essa reflexão, amigos. Todos nós. Todos. A gente tem que pensar o seguinte: você está dando essa opinião por quê? Para se proteger ou para proteger o mercado? Sempre tem que fazer isso. Você sempre tem alguma situação, potencial conflito de interesses. Quando que está valendo mais? A sua opinião ou a do cliente? Você tem que compatibilizar. Né? Aqui, como advogado, eu tenho que fazer aquilo que é melhor para o direito. Nem sempre é de acordo com o que eu quero. Por mim, se tem algumas coisas, poxa, era melhor se fosse desse jeito. Eu ia ganhar mais dinheiro. Mas aí a gente tem que refletir bem. Peraí, para o condomínio, isso não é bom? Mas tem algum risco? Tem risco. Tem risco, sim. Jurídico, tem. Mas como que a gente então blinda em relação a esses cuidados? Fazer uma reflexão, e aí essa que é a recomendação, repito, o Marcelo falou, e eu acho que nisso a gente está em harmonia. Não precisa correr, não precisa fazer as coisas de forma assodada. A tecnologia é uma tendência, essa inovação. Eu recomendo, faço assembleias virtuais, mas discuto isso muito internamente e faço à medida do possível. O Francisco perguntou, existe possibilidade jurídica da Assembleia 24 horas disponível para a participação, por exemplo? Tem, e aí é importante que você crie isso no regimento interno. Por quê? Eu vou lhes dizer o seguinte: como que vai se dar a participação? Isso são questões que você tem que refletir dentro do seu próprio condomínio. Se você adota, por exemplo, uma sessão permanente, como a gente vê nas casas legislativas, onde o deputado, o vereador, senador, fica aquela sessão de 36 horas, 72 horas, em que ele pega o microfone e fica falando esse tempo todo. Então você vê, lembro da sessão do impeachment, né, da presidente Dilma, por exemplo. Lembro que antecedeu a votação uma sessão enorme, onde ficaram as 48 horas falando. Isso tem que ser expurgado do condomínio. Isso não pode. Imagina um condomínio de 1.000 unidades com essa possibilidade. Você não vai ter gravação para guardar tudo. Não vai ter como. O que você pode fazer é viabilizar a participação em voto, se não for naquela sessão, e aí você vai se acostumar a fazer ordem de preferência para quem quiser falar. Quem quer ter voz? Tem que organizar isso tudo. Vai falar, não vai falar? Em alguns casos, não vai ter voz, não. Tem que ser por escrito. Se você quer dar as suas razões, faça via memorial. Isso são coisas que a gente faz, por exemplo, nos processos judiciais. Aquilo que não dá para falar, o que o juiz fala? Peticiona advogado. É mais ou menos isso. Só que você
E esse é um procedimento que não está delineado, não está na lei, e não está no seu condomínio, tenho certeza. Não existe. Então, aí o que você vai fazer? Você vai criar isso. Você vai olhar no mercado quais as plataformas que sejam, de repente, legais. Zoom, WhatsApp, eu acho que é a pior de todos, tá? O WhatsApp. É a pior de todos. Mas, para aquela participação pontual, pode ser boa. Ela não é boa para conduzir reuniões. Não é mesmo, tá? Se alguém quiser brigar naquele WhatsApp, vai ser um inferno para você pegar ali. Vai ser o caos. O Zoom é mais fácil de conduzir a reunião. Mas o WhatsApp, se você viabilizar aquela participação específica daquele condômino, qual o problema? Né? Então, tudo tem o seu lugar. E tudo. Então, aí você avalia todos os softwares do mercado. Tem alguns que atendem mais, alguns que atendem menos. Nenhum atende todos. Dos que eu conheço, tá, Marcelo? Dos que eu conheço. Mas aí, o que estiver faltando, você vai suprir com alguma outra regra que vai dar segurança jurídica, né? E isso, amigo, eu sou advogado, claro, eu sou paranoico. Tem que ser, faz parte do meu trabalho. Por quê? Se ninguém reclamar, vai ter problema jurídico? Provavelmente não. Provavelmente não. Muito do que acontece em condomínio acontece por conta disso. Quando existe o antagonismo, aí eu tenho um problema, né? Então, às vezes você faz uma assembleia que achou, foi tranquilo. O problema não é fazer a assembleia na hora, que geralmente é tranquilo, amigos, a virtual. O problema é depois. Se ninguém reclamar, né? Se você fizer uma assembleia para reduzir a cota de todo mundo, eu acho que ninguém vai reclamar. Essa não. Essa é uma assembleia que é tranquila. Agora, se o resultado é de desacordo com aquele condômino, aí vão surgir problemas. E aí nisso que é importante a gente refletir, só para não deixar o condomínio muito exposto, e aí, porque senão vai aumentar. O que você ganha, acha que está ganhando em eficiência, você vai perder quando tiver que pagar advogado para defender o condomínio, né? Para segurar a assembleia que você fez. Nós criamos uma plataforma, está em desenvolvimento ainda, você pode até colaborar aqui ao vivo aqui, né? Mas o que a gente fez? A gente abre ela por um período de 3 a 4 dias, em que ali já vai havendo as discussões. Então, por exemplo, vamos falar sobre a pintura do prédio. Então, os orçamentos já são colocados ali, já é feito o upload, os orçamentos das empresas. Ou, por exemplo, até numa concorrência de síndico. E os síndicos, cada um grava seu vídeo de 5 minutos. Então, as pessoas têm possibilidade de participar da assembleia durante 24 horas ali. O cara chegou de madrugada, ele já vê os temas, os chats já são discutidos, só que vai ter um determinado momento em que ela vai ver uma integração com o Zoom, e aí na hora da formulação dos votos e lavratura da ata efetiva, a gente vai ter que ter aquela tele presencial, né? Então, a gente está criando alguma coisa para, vamos dizer assim, dar mais transparência e dar um prazo para as pessoas analisarem, para não ficar tudo acumulado naquele momento, assim, naquela 1 hora, 2 horas de reunião, ter que analisar documentos e tudo. Então, um chat que para aliviar a tensão. Nosso objetivo é sempre assim, dar transparência, dar oportunidade, como o senhor falou aqui, você falou, né, André? Eu fico com a formalidade aqui. Como você falou, fugiu o termo aqui, mas a prestação de contas não é um ato só financeiro e de balancetes com conciliação do extrato do banco, né? E as notas fiscais e tudo mais. É prestar contas das ações que foram feitas. Olha, eu fiz a detetização, por isso, sim, nós criamos um programa de gestão, inclusive trouxemos a Fundação Vanzolini, estamos lançando agora, relançando em junho, que mostra o cronograma, por exemplo. Então, se a gente vai dizer assim, olha, eu fiz a lavagem de caixa d'água, eu pintei lá o subsolo, seria um apanhado geral de todas as ações que envolvem, desde a parte financeira, mas os laudos de AVCB, SPDA. A gente pega condomínios, estamos entrando no Brasil todo, né, André? Então, assim, a gente vê que o síndico que está na Receita Federal é o cara da Assembleia de Instituição do prédio. Então, a gente está tendo que regularizar coisas assim. Então, a prestação de contas é um ato abrangente, né? Para o público que está assistindo. Seria isso, André? Eu conduzi bem essa. É isso mesmo. E quando você usa esse chat, ele
como se fosse um fórum, ele alivia um pouco a tensão dos condôminos, eles poderem falar, se manifestar. Pegar só o voto e coletar, isso não é direito eleitoral público, né? Isso não é que nem uma votação para presidente, que o país não pode escutar todos os eleitores, não tem condições de escutar todos os eleitores. Não, quando a gente fala em condomínio, eu tenho sim que abrir algum espaço. E aí esse espaço eu posso viabilizar. Como que eu vou viabilizar? Cada condomínio vai ter a sua fórmula. Cada condomínio vai ter a sua fórmula. Não adianta, nós advogados, eu inclusive, gostaria que fosse tudo padronizado. Todo mundo igualzinho, fácil, padronizado. Isso não existe. Isso não existe. Perfeito. E a gente tem que ver. Vou ter um condomínio em que eu vou ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Outro não. O Frederico aqui, prazer te ver aqui, Frederico. Ele perguntou aqui sobre como implementar uma assembleia virtual no caso de condomínios antigos, né? Condomínios antigos, aí, suponho que tem muitos idosos, que a gente já faz aquele estereótipo de que o idoso não acessa a tecnologia. Alguns acessam mais do que você que está me assistindo. Começa por aí. Mas também é algo que a gente pode esperar. Não, tudo bem. Não gosto tanto de tecnologia, né? Eu dando exemplo da minha mãe, a minha mãe gosta de videogame, a minha mãe gosta, mas odeia o WhatsApp. Ela não vai ter WhatsApp nunca. E aí, se você faz uma assembleia via WhatsApp, mas eu posso impor isso a ela? Meu pai? Eu não entraria nessa discussão. Então, aí, por que não viabilizar uma forma? Olha, senhora Maria Luísa, a senhora deseja participar? Manda seu voto por escrito através desse aqui, qual que você usa, e aí avaliar. Mas fica difícil fazer isso no condomínio de 1.000 unidades. Sem dúvida. Então, 1.000 unidades, eu vou ter outra proposta. Eu vou ter outra situação. E aí, você analisando com o seu jurídico, que é quem vai lhe defender depois, para ter todos esses mecanismos. Quando os juízes, a maioria dos juízes, nós temos visto, principalmente nesse momento de pandemia, são favoráveis para a assembleia remota. Grande maioria. Mas nenhum deles ainda fez isso com uma reflexão adequada. É fácil, relativamente fácil, você, como o juiz faz, presidir uma assembleia virtual, uma audiência virtual, que eu tenho ali 1, 2, 3 partes, às vezes tenho até mais, mas são poucas pessoas. É diferente você gerenciar uma reunião com 1.000 unidades. É muito diferente. E aí, nisso, o que você vai fazer? Você vai refletir internamente. Olha o outro Francisco falando. Exemplo de põe condomínio do Francisco aí. Vou 600 condôminos. E a ferramenta só possibilita 200 acessos simultâneos. Isso, por exemplo, acontece com o Zoom, que se você não tem assinatura, você só dá para 100, e você tem que ter a adequada. Obrigatoriamente, teríamos que quebrar em 3 assembleias para possibilitar, em tese, a participação de todos. Não é isso? Juridicamente falando, na possibilidade da impugnação pela não possibilidade de participação de todos, veja que é o seguinte, pense no seguinte, André, vamos falar assim, nota 10, você é franqueado do Maranhão, dá um condomínio. Tá mandando bem nas perguntas aqui, não tá? Tá vendo já na prática, como que implementa mesmo, né? Não adianta a gente ficar falando de teoria, pode, como que eu viabilizo esse negócio? Veja que é o seguinte, pense bem, esse condomínio de 600 unidades, Francisco, é aquele tipo de condomínio que, esqueça um pouquinho a pandemia, mas que você sempre rezou para que não vão na Assembleia nem um sexto. Sempre foi assim. Né? Esse é aquele tipo de condomínio que você... agora eu sou síndico. Eu não, pelo amor de Deus, eu não. Como síndico, não quero esse pepino. Mas eu assumi um condomínio de 800 unidades. É aquele que eu rezo para só chegar ali 1%. Porque 1% já pode me dar problema. Né? 8 desses 800 já me dão problema. Né? Já é o suficiente para causar problema. Agora, você tem uma assembleia de 200 pessoas, 300 pessoas, 400 pessoas, você já não consegue viabilizar no normal que todos participem. Se todos eles tiverem 1 minuto de fala, isso significa que para cada item, 1 minuto, 200 pessoas, 1 minuto são 200 minutos, são 3 horas, sem decidir nada. A pessoa falando 1 minuto.
Veja como Que que a gente já está incrível. no modelo atrasado e que não viabiliza nem o direito que o condômino tem hoje. Eu não tenho. Por isso mesmo, a Assembleia Virtual. Porque a Assembleia Virtual, eu vou permitir mecanismos em que eu vou incentivá-los a fazer formas, a participar de uma forma que para mim é muito mais cômodo. Então aí, manifestação, esse é o tipo de condomínio que a gente tem que ser um pouco mais rígido nas regras. Quem quiser se manifestar tem que ter fila. Fila. Aí é o seguinte, eu convoco e digo assim, quem quiser já se manifestar, já se inscreve. Como acontece no Senado. No Senado, e o ideal para vocês pegarem, o regimento, todos eles têm isso. Mas, por exemplo, a Câmara dos Deputados, a gente está falando de mais, perdi aqui o número de memória, mas mais de 500 deputados. Como que você gere isso? Veja como que é. Ali, se eu faço reuniões menores, e quando eu tenho o plenário todo trabalhando, por isso que são os trabalhos das comissões, né? Mas quando eu tenho o plenário todo trabalhando, eu vou fazer, olha, lista de espera, lista para quem vai se manifestar. E aí, nessa lista, eu trabalho já a quantidade de sessões para viabilizar aquela manifestação. Eu não preciso garantir essa manifestação, essa palavra de todo condômino, porque é diferente de tirar. É mais difícil, num congresso, eu cortar a palavra do parlamentar. Então, eu tirar o direito dele falar, um eleitor, né? Assim, um servidor público eleito pelo povo, é mais complicado. Para o condômino, eu posso já trabalhar alternativas para viabilizar isso. E você vai ver que o resultado vai ser muito mais positivo do que a física. E principalmente na hora da confusão. Porque tenta fugir de uma assembleia com 200 pessoas nervosas. Tenta. Né? Então, é tudo melhor. Mas não é algo que seja... Não é natural para todo mundo. Eu também sou igual. Eu fiz pouquíssimas assembleias virtuais antes da pandemia. Agora que a gente só faz assim. Mas antes da pandemia, pouquíssimas. Eu sempre falava isso e continuo falando. Antes da pandemia, eu só tinha feito 2. Só 2, em 15 anos. Em 15 anos, só 2. Né? Que legal. Isso agora você faz num dia. Né? Ô, André, eu vou ter que encerrar, cara. Sabe por quê? Nós temos agora, são 19h15, né? 7h15. Nós vamos ter inauguração. Até faço o convite aqui. Isso. Quem estiver agora aqui, 8, né? vai lá, toma uma água, vai ao banheirinho e volta para assistir a festa de inauguração agora às 20 horas aqui no Facebook da unidade nossa no Tatuapé, em São Paulo. Então, nós já estamos lá com um monte de gente também que vão entrar na sala VIP, vão ter convidados. E até fica o convite, André. Se você tiver, eu te mando o link, quiser dar um alô pro pessoal na festa, e nos honraria muito, viu? Vou te mandar o link. Legal. 8 horas, né? E aí, queria que você fizesse então as considerações finais. Fala aqui em nome de toda a nossa rede. Aliás, já teve uma outra contribuição muito legal, que você gravou um vídeo uma vez também, deu o que falar aí, que o pessoal queria abrir as áreas comuns, e você salvou muita clientela nossa aqui, gravou uma mensagem sucinta e dizendo assim, calma, pessoal, vamos respeitar aí. E foi muito comentado, elogiado, e os índios agradeceram demais o apoio que você nos deu naquela ocasião, viu? Eu agradeço, Marcelo. A gente tenta, de alguma forma, ajudar, embora não seja dono da verdade, né? Esse é um momento difícil para todos nós, né? Mas eu acredito que, apesar de eu mesmo, em alguns momentos, ser muito enérgico em algumas questões, a palavra sempre é calma, paciência e diálogo. Apesar de alguns condôminos não ajudarem nesse diálogo, né? Quererem abrir áreas comuns à força e tudo mais. Eu agradeço muito o seu convite. Eu respondo por último aqui o Francisco, só uma última pergunta, é a saideira, né? Ele merece. Que ele perguntou o seguinte, fez várias perguntas boas também, né? A Marília aqui, ó, franqueada Eu Amo Condomínio em Salvador, na Bahia, aí, ó. Gratidão, feliz. Agradeço, Marília. O Francisco perguntou o seguinte, mas alguém contrariado poderia impugnar a Assembleia? Ele está falando sobre aquela sala limitada a 200 pessoas, alegando que a sala não cabia todo mundo.
é o seguinte, Francisco, em tese, ele poderia trabalhar essa situação dizendo o seguinte, olha, ele tinha argumentos importantes que as pessoas poderiam ouvir e se convencer. Só que esse argumento, ele tem algumas limitações, ele é muito relativo. Primeiro, que argumento é esse? Né? O que ele falaria que mudaria a opinião de todo mundo? Começa por aí. Né? Esse é um ponto muito importante. Então, ele, na hora de validar, ele vai ter que mostrar, olha, Luiz, eu ia falar que, por exemplo, o síndico roubou, se apropriou indevidamente de uma quantia, eu tinha prova disso. Se eu pudesse falar isso para as 200 pessoas, teria mudado o rumo da Assembleia. Né? Mas você consegue contornar isso fazendo o seguinte, uma sessão de 200, outra sessão de 200. Esse de 200 vai acessar depois a transcrição dos outros 200 e esse também. E uma terceira para votação. E aí nisso, o chat tem 500 páginas. Com todo respeito, se você quiser ler, fica à vontade. Mas ali que está a participação. Você escreve. E é isso que é algo que os condôminos têm que compreender. Em condomínios de grandes unidades, eu não vou parar para ficar fazendo uma assembleia durante um mês. Não é possível. Não é possível. Eu vou exercer essa participação e voto usando mecanismos para ajudar. E aí eu vou colocar ali, ó, quer participar? Aqui está uma sessão só para discussão. Qual o limite dela? Fica falando à vontade. Mas eu quero convencer os demais. Faça valer seu tempo. Faça valer seu tempo e vá trabalhando isso. E aí, claro, o chat vai funcionar numa assembleia de 5 unidades? De repente, não. Mas nessa de 600, é a forma. E aí você vai trabalhar isso no seu regimento, um regimento que nesse momento pode ser aprovado pelo síndico, com seu jurídico, e depois ele vai ser validado numa assembleia. Tá? Mas nesse momento de emergência, faça isso. Tá? São várias reflexões, né? E aí finalizo dizendo o seguinte, que eu usei aqui a minha despedida para responder o meu amigo. Mas é o seguinte, agradeço muito, a gente tem que ter paciência que os outros não têm o mesmo ritmo de tecnologia que você. A gente tem que entender isso. Não estamos sozinhos no mundo. Mesmo que o síndico seja o protagonista, muitas vezes, disso, ele pode ser adepto à tecnologia e a coletividade não é. Então não adianta, você não vai conseguir fazer isso com ela abaixo. E o contrário também é verdade. Você, síndico, não gosta da tecnologia, mas a coletividade gosta. E aí você vai também contra a maré. A gente tem que ficar em equilíbrio. E se a gente tivesse alguma situação que ferisse a sua ética, realmente, seja rígido. Porque com ética não tem flexibilidade. A gente não está falando disso. A gente está falando de um mecanismo que é mais confortável ou menos confortável. E aí eu recomendo que você reflita. E dentro do seu condomínio, adote a posição que você acha mais adequada, sabendo que para tudo tem alguma justificativa jurídica. Mas ela tem que ser plausível. E aí eu recomendo sempre que privilegie o seu advogado local, para te ajudar nisso, para você poder se blindar o máximo possível. Muito obrigado, Marcelo. Os parabéns aí pro Eu Amo Condomínio, e é uma honra. Sempre que você me chamar, eu venho aqui com prazer. Muito obrigado. Olha, tá registrado isso, tá gravado. Eu vou fazer jus a essa. Tá gravado. Sabe que eu tive uma ideia aqui? Eu tive uma ideia assim, né? Começaram vários cursos, e inclusive a gente está apoiando um deles, tá certo? De como fazer assembleia digital, como participar da assembleia virtual e tudo mais, ensinando, né? Vamos intensificar cursos. Estou lançando aqui pela Amo Condomínio de primeira mão, talvez, hein? Ensinando as pessoas como participar da vida coletiva, né? Vamos cada vez mais doutrinar o morador para que ele entenda também como é a parte dele, a responsabilidade dele em participar, em, por exemplo, delegar tarefas, porque eu acho que um grande instrumento legal hoje que a Assembleia permite é uma procuração, né? Então, às vezes a pessoa ela é muito idosa, mas é um prédio que a moça é uma senhora que não tem nenhum acesso, mas ela pode assinar uma procuração e um neto, um filho, o próprio vizinho, um amigo representá-la, né?
Então, assim, tem saídas, né? Então, doutor, ó, eu vou repetir 1000 vezes. Gratidão enorme e vou fazer jus a essa última gravação aqui, hein? Você vai voltar várias vezes aqui, porque nós tivemos um público muito bacana aqui. E aí eu vou despedir de vocês. A Luciana acho que vai fazer o desligamento da sala aqui. E aí eu faço o último convite, então, você agora são 7h20. Vai aí, toma um lanchinho rapidinho e volta para a festa agora, às 20 horas, aqui mesmo, no mesmo canal do Facebook, para a gente comemorar com os franqueados do Tatuapé em São Paulo, que vão estar sobrepondo a diversidade e aí, nesse momento, ainda lançando um serviço para ajudar tanto os síndicos e moradores neste momento de pandemia. Professor André Luiz Junqueira, muito obrigado. Até mais, pessoal. Boa noite. Valeu.